Pharma pode vir a ser a segunda farmacêutica portuguesa a desenvolver um medicamento 100% nacional. A empresa nasceu do desinvestimento de uma multinacional do setor em Coimbra. Aquilo que podia representar uma perda para a região acabaria por revelar-se, afinal, uma oportunidade para um grupo de investidores portugueses. Um medicamento inteligente para tratar o cancro, uma substância com uma espécie de GPS que vai para o local certo e, ativada por uma luz com determinado comprimento de onda, se torna letal para as células cancerígenas. O resultado é uma maior eficácia e uma diminuição dos efeitos secundários face aos tratamentos convencionais. A chamada terapia fotodinâmica, desenvolvida pela Blue Pharma através da Lusitin, uma spin-off da Universidade de Coimbra, entra em ensaios clínicos no próximo ano e em 2015 pode chegar ao mercado. A inovação é estratégica, a empresa detém 50% de outra spin-off de Coimbra, a Treat-You, mas a Blue Pharma distingue-se nesta altura por outras razões. Produz e comercializa genéricos para a marca própria e para outras empresas, faz desenvolvimento e registro de medicamentos. Desde o desenvolvimento da forma farmacêutica sólida, neste momento cápsulas, comprimidos, também fazemos desenvolvimento de fórmulas líquidas também. Fazemos o desenvolvimento todo, desde a parte galénica, fazemos o fabrico dos lotes piloto, fazemos os ensaios de estabilidade destes lotes piloto, até à preparação do dossiê, que é submetido às autoridades, e finalmente acabamos com a parte da produção e embalamento dos produtos. A Blue Pharma tem duas empresas distintas. A Blue Pharma Indústria desenvolve medicamentos genéricos e produz medicamentos genéricos para si própria e para outros. A Blue Pharma Genéricos está no mercado português, com a sua própria marca, junto dos seus pares, tentando fazer o mercado estritamente português e palopes, essencialmente. Com uma fábrica em Coimbra, a empresa já investiu 25 milhões de euros, investimentos na qualidade, investigação e na capacidade de produção. Nos próximos 5 anos, a empresa investirá outro tanto. Hoje, a Blue Pharma consegue produzir 1 bilhão de unidades por ano. O ano passado, portanto, no ano de 2011, produzimos 400 milhões de unidades. Em 2010 fizemos obras de ampliação, triplicando a nossa capacidade de produção. Este ano o que está previsto é fabricarmos 900 milhões de unidades. A Blue Pharma produzirá provavelmente cerca de 40 ou 48 produtos, moléculas diferentes. Atualmente temos no mercado 52 produtos, com múltiplas apresentações. A conjuntura nacional para o setor farmacêutico é adversa, o preço dos medicamentos tem vindo a descer. Ainda assim, a Blue Pharma prevê triplicar a faturação até 2015, ano em que deverá ultrapassar os 70 milhões de euros. No ano passado, lucrou 3 milhões, número que deverá aumentar 20% este ano. O segredo está lá fora. Para esta farmacêutica, o mercado não conhece fronteiras. A Blue Pharma atualmente exporta praticamente 80% do volume de negócios, dedicado à exportação para a Europa, Estados Unidos e alguns países do Sudeste Asiático e a América Latina. O principal mercado da Blue Pharma ainda é o europeu, os grandes países, a Alemanha e a França. Temos agora o mercado americano, que é o maior mercado farmacêutico do mundo, do qual também estamos a começar a exportar alguns produtos. Os países emergentes são a aposta para os próximos 3 anos. Estamos a focar no Sudeste Asiático, a China, uma referência, um dos maiores mercados em ascensão no mundo. Países como o Vietnã, Singapura, Malásia e Taiwan são países que estão a crescer a 2 dígitos, e o mercado farmacêutico também, com maior nível de exigência em termos regulamentar e de qualidade de produtos. Outro mercado muito importante é o mercado da América Latina, com alguma proximidade através do Brasil a Portugal, e a Venezuela, com os apoios e diligências que os nossos governos têm feito para promover a venda ou a exportação de produtos portugueses para esses territórios. Com 180 colaboradores, 52 na área da investigação, a Blue Pharma é detida em 80% por 4 sócios. Uma aventura iniciada por um grupo de amigos com grandes ambições: transformarem a Blue Pharma numa multinacional inovadora. Paulo Barradas, presidente executivo da Blue Pharma, é o convidado de hoje do Projeto Empresa.
Olá, boa tarde. A Boa Bluepharma tarde. nasceu de uma má notícia. Quer contar-nos a história? É verdade. De facto, eu tomava o meu pequeno almoço há 12 anos atrás, quando ao ler o jornal vejo que Coimbra e Portugal iria perder provavelmente mais uma fábrica importante do nosso tecido industrial. Foi quando pensei, vejo a notícia, Bayer decide vender fábrica em Coimbra. Imediatamente pensei que é mais uma fábrica que vai provavelmente fechar no nosso país e na nossa cidade, mas logo a seguir veio a minha veia mais empreendedora, mais irrequieta, de tentar dar um contributo maior para o país que me ajudou a formar e contribuiu para a minha formação e de maneira que pensei, não, isto há a oportunidade aqui, se querem vender, então vamos comprar e vamos tentar desenvolver um negócio farmacêutico a partir desta belíssima base que tínhamos, que era a unidade industrial da Bayer em Portugal. A Bayer estava há 30 anos em Portugal e decidiu sair. Exato. O que é que esteve na base dessa decisão e como é que conseguiu financiar a compra desta fábrica? Olha, a Bayer, como grandes empresas multinacionais, nos anos 70 vieram para Portugal com operações industriais. Nessa altura, tanto o Ministério dos Assuntos Sociais da altura como da Economia falaram, o que não é muitas vezes frequente. Falaram e acharam que era importante, sonharam com um Portugal com um serviço nacional, um sistema nacional de saúde, que depois deu origem ao Serviço Nacional de Saúde e que teria que ser gratuito e universal. Isso, de facto, era uma ambição muito grande para um país que não tinha recursos económicos para pagar um serviço gratuito e universal, um serviço de saúde. E nessa altura, portanto, acharam que era importante atrair investimento direto estrangeiro. Era uma forma de, ao haver mais medicamentos dispensados à população portuguesa, ser uma forma também da indústria dar o seu contributo e vir para Portugal com operações industriais. E foi assim que nos anos 70 tivemos um pouco do que de melhor havia no mundo e que este grupo que eu aqui represento, atento a essas circunstâncias, ao facto de termos em Coimbra uma unidade industrial toda organizada por uma empresa multinacional de referência e sentirmos que o modelo económico que o país vivia não era sustentável, era insustentável continuarmos a crescer ao ritmo que o país vinha a crescer na área da saúde, quando a economia não acompanhava. Portanto, foi no fundo, tivemos esta visão do que está a acontecer hoje, que foi pensar que temos já que começar a trabalhar, proporcionar aos portugueses medicamentos de muita qualidade a um custo muito reduzido. Exato, e já lá vamos àquilo que a Bluepharma faz hoje, mas na altura juntou-se então a 3 amigos. Exatamente. E conseguiu comprar a fábrica da Bayer. Exatamente, foram 9 meses, foi uma gestação, mas que correu bem e, portanto, ao fim desses 9 meses estávamos aqui, portanto, a começar este projeto. Portanto, e no início da vossa atividade produziam para a própria Bayer. Foi assim que começaram? Exatamente. Nós, juntamente portanto, com a aquisição da fábrica, assinámos um contrato de produção durante 3 anos para essa empresa. E, portanto, durante 3 anos demos continuidade aos medicamentos que eram cá produzidos e era um número elevado. Esta era a fábrica da aspirina, em Portugal, portanto, tem esta carga emblemática em cima. E, juntamente com a aspirina, fazíamos 34 apresentações diferentes de medicamentos. Era uma fábrica orientada para o mercado nacional e que nós, durante esse período de tempo, trabalhámos muito, portanto, pegámos na pasta, olhámos para fora, chamámos-lhe Bluepharma, esta vocação de vender para fora e que era uma missão muito importante do nosso projeto, era também dar esse contributo ao país, que era ter uma empresa em Portugal a diminuir as importações e a dependência de medicamentos do exterior e tentar, eventualmente, conseguir colocar medicamentos lá fora. E hoje estamos bastante satisfeitos, Exato. Porque essa Portanto, missão foi cumprida. cumprida. Tinham um contrato com a Bayer, só que era um contrato com um prazo definido, não é? E começaram logo a pensar numa estratégia para continuarem a crescer quando acabasse esse contrato. Exatamente. E a vossa estratégia foi virarem-se para os mercados externos. Exato. Tínhamos 2 alternativas. Ou começávamos logo a trabalhar no sentido de diminuir as pessoas, de diminuir os quadros que aqui trabalhavam, e chegaríamos ao fim do contrato com a Bayer e não teríamos ninguém, e portanto teríamos desativado a unidade, ou então tínhamos que ir à procura de trabalho. E acho que essas pessoas... Foi o que fizeram.
as pessoas que aqui trabalhavam mereciam também esse respeito, de tentarmos encontrar uma solução. E a solução passava por irmos para fora e tentarmos encontrar empresas que confiassem no nosso conhecimento e na nossa qualidade e na nossa competitividade dos seus medicamentos. E de forma que começámos ao contrário. Começámos primeiro a vender para fora, a exportar, antes de termos a nossa marca em Portugal. Portanto, a Blue Pharma produz genéricos para outras marcas e exporta essencialmente a maior parte da produção. Exatamente, 73% é a exportação do que é produzido aqui. O facto de exportarmos para outras marcas de medicamentos do mercado internacional, isso deu-nos um à vontade e um conhecimento muito forte, é uma grande responsabilidade fabricar para outras marcas e isso faz com que todas elas nos visitem com frequência. Nós temos mais de 12 auditorias todos os anos, em que essas marcas internacionais enviam grupos na área da qualidade para verificar os nossos procedimentos. Portanto, a qualidade da Blue Pharma tem 3 vertentes. Tem a nossa própria exigência, como empresa que é, os nossos próprios procedimentos de qualidade, tem as exigências legais, e é um setor que é altissimamente regulamentado pelas autoridades, portanto, que nos visitam também, que nos auditam e, portanto, que nos concedem a licença para trabalhar. E, no nosso caso, o facto de trabalharmos para outros laboratórios, temos também que assumir a qualidade deles. E, portanto, isto dá-nos aqui um conhecimento muito forte na área da industrial e, portanto, estamos muito à vontade hoje para produzir para todos esses clientes e, no fundo, para ter uma projeção internacional e global. Quanto ao mercado nacional, a aposta dos últimos governos no desenvolvimento dos genéricos foi importante também para o vosso crescimento? Foi muito importante, mas, curiosamente, não foi em Portugal que nos desenvolvemos. Eu costumo dizer que se tivéssemos tido uma política favorável, e era natural que acontecesse essa política favorável, porque somos uma empresa do setor farmacêutico, portanto, de base tecnológica, que utiliza o conhecimento para criar valor, que é uma empresa que exporta com uma intensidade grande, que emprega mão de obra muito qualificada. Portanto, temos, no fundo, as características de um projeto que é de interesse estratégico para o país. E, portanto, se as políticas tivessem sido tão bem organizadas quanto foram nos anos 70, não temos dúvida que estaríamos hoje com 3 vezes mais colaboradores na empresa e, portanto, e com uma atividade muito maior do que temos hoje. Portanto, acha que não tem havido uma boa política de medicamento? Não tem havido articulação e tem havido muitas indecisões e indefinições. De facto, a política do medicamento houve algum relaxamento durante muitos anos de Serviço Nacional de Saúde. As multinacionais dominaram o mercado nacional. Nos últimos anos, essas empresas demitiram-se de investir no nosso país. E quando digo investir em áreas que criem valor, como a investigação e desenvolvimento, o fabrico de medicamentos no país, o empregar mão de obra muito qualificada, portanto, deixaram de fazer esse investimento, mas continuaram a vender em Portugal e a vender a preços muito altos. E, portanto, eu acho que o Estado se demitiu um bocadinho e, quando acordou, já não teve tempo para reagir de forma sensata e de forma articulada. E o último objetivo, ou o único objetivo que teve, foi cortar preços. E, portanto, nós somos desta geração que chega ao mercado já numa fase em que o Ministério da Saúde e da Economia vê um medicamento não como estratégia para o país, mas como uma fonte de despesa. E, portanto, foi recortar preços. Exatamente. Não é? O ano passado, este governo já introduziu novas regras que levou a uma descida generalizada dos preços. Já vinha a acontecer. Portanto, isto é um processo que se arrasta há cerca de 5 anos. Portanto, não há 5, 6 anos que os preços dos medicamentos não param de descer. E de que forma é que tem afetado a vossa atividade? Tem afetado, nós temos 2 atividades, uma nacional e outra internacional. A internacional tem-se desenvolvido muitíssimo bem, porque há alguma
coerência e alguma nas políticas e, portanto, não há as indefinições que têm existido em Portugal e, portanto, esta desarticulação que tem existido em termos legais. É, de facto, um setor extremamente regulamentado pelo Estado. Uma vírgula num decreto-lei pode fazer a diferença, pode ou não fazer o mercado. E em Portugal temos tido, de facto, tem sido um processo difícil, que temos percorrido com muito trabalho, com muita estratégia. Temos conseguido aproximar-nos das 10 primeiras empresas que operam no mercado, no nosso mercado. Estamos entre as 3 nacionais que ocupam os primeiros lugares, mas ainda somos uma pequeníssima empresa no setor da indústria farmacêutica em Portugal. Na área das exportações, temos tido uma presença forte. Temos percorrido um trajeto impecável, irrepreensível, diga-se mesmo, e, portanto, hoje temos relações com várias empresas do mercado internacional, temos registros de medicamentos, porque hoje não é chegar a um país e vender. Isto obedece à área da indústria farmacêutica, a essa forte regulamentação que falei atrás. E, portanto, nós temos que começar pelo registro do medicamento. E estamos hoje a registar em países como a Rússia, a China, os Estados Unidos, portanto, estamos no mundo, não é? Estão a desenvolver um novo medicamento na área do cancro. Em que fase está esse projeto e que impacto pode ter nas contas da Blufarma? Muito bem, nós de facto somos uma empresa que se especializou na área industrial, na produção de medicamentos genéricos, mas que na área da investigação e desenvolvimento tem ambição para lançar um novo medicamento no mercado. Para isso, nós temos articulado muito bem com as universidades, temos tentado procurar o que de melhor há nas universidades portuguesas. Somos gente muito otimista em relação à vida e à empresa. Achamos que Portugal conseguiu, nos últimos anos, ter os melhores profissionais que entraram nas universidades portuguesas nos últimos 30 anos. É gente da área das ciências da saúde. Portanto, as médias são muito altas e entrou gente muito boa. Tem havido um investimento muito grande nesta área da qualificação das pessoas. Hoje temos mesmo um número de jovens doutorados maior já que a média europeia. E, portanto, estamos juntos a fontes do saber, como a Universidade de Coimbra. Temos muito boa relação. A Universidade de Coimbra tem-se vindo a modernizar muito e a acompanhar muito, com muita atenção, a vida das empresas. E, portanto, tentamos convencer, aliciar gente de muito valor académico e científico para connosco trilharem este caminho das empresas, da criação de valor, da criação de postos de trabalho. Portanto, vamos tentando não deixar fugir os talentos, ao contrário do que muita gente hoje fala, que temos que exportar talentos, nós tentamos reter esses talentos em Portugal. E que medicamento é esse que estão a desenvolver e que pode chegar ao mercado? Esse medicamento tem a ver com a área do cancro, é uma terapêutica já utilizada noutros países. Nós temos uma substância nova, muito ativa, muito pouco tóxica, que se distribui no organismo de uma forma muito boa e, portanto, no fundo, tentamos associar duas áreas do saber, que é a física e a química. É uma substância que, quando administrada ao ser humano, não tem efeito terapêutico nem tóxico, mas quando incide uma luz com um determinado comprimento de onda, ela passa a estar muito ativa e a ser tóxica para aquelas células em que queremos atuar, que são as células oncológicas. De forma que, associando a física e a química, temos um medicamento que nós chamamos aqui na Blufarma, muitas vezes, inteligente. É um medicamento com GPS, que vai para o local da ação e atua só naquele local que queremos, em que ele é necessário. E quando é que poderá chegar ao mercado? Olha, nós estamos, isto é uma investigação de um grupo muitíssimo bom da Universidade de Coimbra, que tem já cerca de 15 anos de trabalho nesta substância, e nós fizemos a empresa há 2 anos atrás. Para o ano pensamos em entrar em ensaios clínicos, portanto neste momento temos a empresa muito bem estruturada, temos 10 doutorados connosco, a empresa está estruturada, temos todos os procedimentos como mandam
as boas práticas de investigação, desenvolvimento e fabrico de medicamentos, e para o ano queremos entrar em ensaios clínicos. Portanto, resumindo, nós tínhamos a ambição de em 2015 estarmos prontos para entrar no mercado. Poderemos ser nós ou serem outras empresas a fazê-lo. Dependerá depois da estratégia que tenhamos para Isso para levará a avançar. Bluepharma a um outro patamar? Com certeza que sim, não temos dúvidas que é o que ambiciona qualquer empresa farmacêutica, é ter a capacidade de poder lançar um novo medicamento no mercado e, ultimamente, algumas empresas de medicamentos genéricos, contrariamente ao que se dizia, têm tido esta componente. Portanto, através da especialização que têm na produção de medicamentos, criam equipas, criam conhecimento, ambicionam novos medicamentos e, portanto, percorrem também esse caminho. Hoje temos um ambiente internacional muito favorável para a área da investigação e desenvolvimento. Portugal usufrui também deste ambiente europeu. Há, de facto, disponibilidade financeira para apoiar empresas e universidades. Portanto, há hoje uma correlação cada vez maior. Está a falar de fundos públicos? De fundos públicos. Há cada vez hoje uma maior interação entre as empresas e as universidades e penso que isso que é salutar, porque é trazer o conhecimento para a criação de valor. Isso é inovar. A Bluepharma tem ou prevê mais do que duplicar a faturação até 2015. Como é que o que é que vai sustentar este crescimento? Olha, essencialmente o que vai sustentar este crescimento são o conjunto de tecnologias desenvolvidas pela Bluepharma. Ao longo destes 10 anos não parámos de desenvolver tecnologias para a produção de medicamentos genéricos. Essas tecnologias são vendáveis a empresas que queiram ir para o mercado comercializar um desses medicamentos. Hoje temos já cerca de 30 desenvolvimentos feitos em casa, muitas vezes em parceria com empresas do mercado internacional, e vendemos essa tecnologia a outras empresas que queiram comercializar esses medicamentos. Portanto, neste momento temos tecnologia praticamente vendida nos 4 cantos do mundo, estamos a aguardar o registro desses medicamentos nesses países e, portanto, fruto da queda das patentes nos próximos anos, vamos ter aqui, portanto, um conjunto importante de contratos já assinados neste momento, o que nos permitem perspectivar o mercado com esta dimensão. Nós, normalmente, os nossos planos de negócio funcionam de 5 em 5 anos, o que nos dias de hoje é extremamente difícil perspectivar assim com tempo. Mas, de facto, é um setor que, nesse aspecto, consegue ter aqui alguma consistência. E que novos investimentos têm previstos para os Olha, nós próximos anos? temos investimentos na área industrial, portanto, na área da investigação e desenvolvimento vamos continuar a investir muito, portanto, temos muitos investimentos. Temos um centro de investigação e desenvolvimento que é uma referência para a região. É um edifício com 4 pisos, onde trabalham entre investigação e desenvolvimento e controle de qualidade de medicamentos cerca de 50 pessoas licenciadas e temos, portanto, um plano para executar para a área da investigação muito forte. Mas temos também investimento para uma nova unidade industrial e, portanto, estamos neste momento a começar a desenhar esse projeto e, portanto, em 2015 esperemos que a Bluepharma não seja só que não sejam só estas paredes, mas que se voe para outras fronteiras. Dessa segunda fábrica será feita também aqui em Coimbra, até 2015? Poderá ser em Coimbra, poderá ser por aquisição, portanto estamos ainda numa fase de estudo de qual a melhor solução. Entretanto, temos concorrido a várias oportunidades de fábricas também no estrangeiro, mas que até agora, portanto, ainda não conseguimos concretizar nenhuma dessas situações. Portanto, também é possível que venham a adquirir unidades fabris no exterior, é exatamente. Isso? Estamos atentos ao que está a acontecer no mercado e, portanto, pensamos que a capacidade, ou temos a certeza que a capacidade que temos hoje instalada aqui, e, portanto, estamos já com uma boa capacidade instalada, não será suficiente para os próximos anos e para o número de projetos e tecnológicos que já estão neste momento
vendidos. Então, como é que vê a Blue Pharma daqui a 10 anos? Olha, daqui a 10 anos eu vejo a Blue Pharma como uma empresa multinacional, internacionalizada e inovadora. Portanto, a nossa ambição, e estamos a trabalhar para termos a capacidade de lançar medicamentos inovadores, é esse também o nosso compromisso com a sociedade, não só proporcionar medicamentos de qualidade a um custo baixo, medicamentos genéricos, mas através desses medicamentos conseguirmos sermos uma empresa inovadora e, portanto, e trazer um contributo importante para uma melhor saúde para todos. E quais são os principais riscos para a vossa atividade nos próximos anos? Não contam com o país para crescer? Portanto... Os principais riscos são esta obsessão, sendo um setor extremamente condicionado e regulamentado pelas autoridades de saúde e económicas também. O principal risco é esta incerteza que temos permanente nas políticas que vão permanentemente alterando, e de um dia para o outro somos confrontados com um abaixamento de 30% no preço dos medicamentos e, portanto, temos que rapidamente resolver o assunto e, portanto, baixar os medicamentos de 30%. Hoje, ou de há um ano para cá, de 3 em 3 meses vamos baixando também, portanto, vamos quase que a concurso, sempre no sentido de baixar, e, portanto, esta dificuldade, porque estão a passar praticamente todos os países mais ricos e desenvolvidos do mundo, criam uma lógica muito particular para os medicamentos. Vê-nos não como um meio de empregar gente e de qualificar, de criar postos de trabalho qualificados e bem remunerados, mas vê-se somente na vertente e, portanto, melhorar a saúde de uma determinada população, começam a ver só num sentido que é o da redução da despesa e que criam despesa e, portanto, temos que reduzir. Apesar das limitações no mercado interno, acha que a Blue Pharma vai continuar a crescer em Portugal? Eu acho que é forçoso continuar a crescer em Portugal, porque a Blue Pharma é a empresa que Portugal cada vez mais precisa, ou empresas como esta, não é? É uma questão de responsabilidade social dos médicos, dos farmacêuticos, dos doentes, de preferirem o que é português. E, de facto, sendo uma marca nacional, para além de ajudar o país a poupar dinheiro, torna os medicamentos acessíveis à população portuguesa e contribui para o PIB nacional, na medida em que estamos hoje a exportar. E cada caixinha que exportamos, estamos a pagar salários no nosso país. E, portanto, há que ter esta sensibilidade por parte também do consumidor de consumir cada vez mais o que é nacional. E, portanto, eu acho que temos um plano de negócio que foi devidamente pensado, que antecipámos muito a mudança que estamos a ter hoje no país. Hoje, com a Troika e com as dificuldades todas, cada vez mais temos que dar a empresas como estas, que criem riqueza, porque de outra forma o país desaparece, não é? Paulo Barradas, muito obrigada. Eu é que agradeço. Foi a entrevista com o Presidente Executivo da Blue Pharma. Fazemos agora um curto intervalo, voltamos já a seguir.